A paz do Senhor Jesus, querido professor, professora, querido irmão, querida irmã, estamos aqui mais uma vez para juntos entendermos um pouco mais acerca da palavra do nosso amado Senhor. E também com esta missão de proclamar o Evangelho a estes seres tão especiais chamados adolescentes, que é uma missão às vezes difícil, mas que sempre vale a pena. Eu me converti na adolescência e foi uma fase de muita alegria para mim, embora para muitos é uma fase difícil, mas para mim foi uma fase maravilhosa na presença de Deus. E por que não dizer, foram os melhores dias da minha vida cristã. Foi justamente na adolescência que isso aconteceu. E muitas vezes algumas pessoas menosprezam os adolescentes, mas são instrumentos de Deus para o nosso presente e para o nosso futuro. Por isso, não desanime dos seus adolescentes. Não desista dos seus adolescentes. Ensine, ore, ajude para a glória de Deus. Talvez, para alguns, você é a única pessoa que eles se referenciam, porque muitas vezes não tem aquela referência no lar, não tem aquela referência na escola tradicional, e na escola dominical eles têm um professor, uma professora, um amigo, uma amiga que está ali para lhe ouvir e lhe falar a palavra de Deus. Queridos, o tema de hoje é muito interessante, fala sobre não recuar. E às vezes é preciso recuar. Como assim, irmão? Como é que você já começa num contraponto? É o seguinte, quando estamos diante de um abismo, recuar é avançar. E na lição de hoje eu quero especificamente conversar com vocês sobre especificamente mais forte, sobre o segundo ponto do nosso objetivo, que é falar sobre a idolatria, que é algo que entristece a Deus. E a Bíblia relata várias situações de idolatria, e sempre foi assim, e muitas vezes no próprio povo de Deus. Então, eu quero focar mais nessa questão de idolatria, porque focando na idolatria a gente consegue alcançar os outros dois objetivos. A palavra idolatria significa culto a ídolos, e a gente vai pegar esse termo mais na etimologia, né, da palavra, que é uma transliteração do termo grego eidololatria, que é formado por duas palavras, eidolon e latreia. E o que significam cada palavra separadamente? Vou dizer agora. A primeira palavra, eidolon, significa imagem ou corpo, não é? E deriva-se da palavra eido, que significa ver, perceber com os olhos, conhecer ou saber a respeito. Sobretudo transmitido a ideia de olhar para algo e conhecer por ver. E a segunda palavra é latreia, que significa serviço sagrado, no sentido de prestar culto. Então, daí veio a palavra idolatria, né? Quando unimos esses conceitos, podemos entender o significado, que é cultuar a um corpo que se vê, digamos assim, prestar adoração. E muitas vezes a questão de idolatria e de adoração, a gente linka muito a questões de divindades, né? Diana dos Efésios, ou pseudos divindades, melhor dizendo, Moloque, Baal, né? Quantas vezes o povo de Israel deixou de adorar a Deus porque preferia seguir outros deuses. Lá no Egito nem se fala, e vocês conhecem a história. E é interessante contar um pouco da história da idolatria no meio do povo judeu, né? Que veio acontecendo desde o início lá, ali quando o povo estava no Egito e etc. Agora eu queria muito chamar a atenção de vocês, por favor,
se for possível, faça isso, que eu acho muito interessante. Quando a gente faz qualquer dinâmica aqui na sala dos adolescentes, onde ensinamos, eu e minha esposa, onde facilitamos o aprendizado, dinâmica é uma ferramenta muito poderosa, muito poderosa. E para esta situação especificamente, eu queria sugerir a você, professor, professora, que fizesse ou um cartaz ou uma projeção de uma imagem desfocada. E essa imagem desfocada, aos poucos, iria focando. Isso pode ser em várias folhas, né? Você imprime num papel sulfite, né? Uma folha A4, ou projeta. Aí vai depender da sua possibilidade aí na sua congregação. Mas você faz essa impressão ou projeção da imagem desfocada. E eu queria sugerir a você que viesse de situações judaicas que aconteceram para situações atuais. Por que isso é interessante? Eu sugiro que você coloque na mente dos adolescentes o aborrecer os ídolos. Aborrecer mesmo. Tipo, você mostrar que o povo adorava Moloque e colocavam as crianças nos braços de Moloque, não é? E para que os adolescentes olhem assim e tenham repulsa pela idolatria e por essas situações que os judeus cometiam. Por que isso? Para gerar sensação de repulsa e aos poucos a gente ir trazendo. Um exemplo, colocar uma imagem de uma idolatria que acontece muito no nosso país, né? Não precisa nem ser mais claro, né? As igrejas que têm seus ídolos, não é? Com suas imagens e etc. Então, você vai trazendo isso, a imagem desfocada, aí depois vai focando para ver se eles descobrem quem é. De repente, se tiver possibilidade até de premiar, é interessante. Quem é esse ídolo aqui? Aí vai focando, até chegar à imagem correta. E como sugestão, a gente poderia vir de Moloque, das imagens que são veneradas na nossa nação, e também a gente poderia usar jogadores. Os meninos vão saber logo. Coloca um jogador muito conhecido, vão identificar e vai ficar aquele clima gostoso dentro da sala, porque vão estar acertando e alguns vão se identificar. Até que aquela primeira repulsa que existia ali no início vai cair justamente na mente do adolescente, dizendo assim, você está parecendo com aquelas pessoas que adoravam aqueles deuses antigos. Porque idolatria não se refere apenas a divindades, pseudo-divindades, mas também a pessoas. Então, quando você fizer este processo de repulsa e depois de identificação, para que eles digam assim, caramba, eu estou fazendo a mesma coisa e Deus não gosta disso. E por que não chegar até as redes sociais, que tomam tanto tempo dos nossos adolescentes, e às vezes até o nosso, como WhatsApp, Instagram e outros. Opa, por que não falar de jogos no celular ou nos consoles? Alguns têm tido isso como ídolos, porque dedicam-se exclusivamente ou boa parte da sua vida, e quando refere-se a adorar a Deus, resume-se apenas em 2 horas de culto, e às vezes, me permita dizer, mal cultuados, porque conversa, etc. Então, traga essa realidade da idolatria atual para os adolescentes. Então, você vai pontuar contextos bíblicos que Deus não aprova a idolatria. Por exemplo, Isaías 42, versículo 8, diz que Deus não divide a sua glória. 1 Coríntios, capítulo 10, do 18 ao 22, vai falar também dos sacrifícios a ídolos.
E o apóstolo Paulo vai dizer que são sacrifícios muitas vezes considerados como adoração a demônios. Os ídolos do templo bíblico eram em sua maioria imagens que tinham boca, mas não falavam, salvo algumas exceções. Mas e hoje? Que ídolos vocês têm adorado, adolescentes? O que eu acho interessante no Evangelho é que o Evangelho, ele é, além de intrigante, ele confronta a gente. Então faça esse confronto, porque muitas vezes nossos adolescentes podem estar habituados apenas com palavras de vitórias, de conquistas e etc. Mas a palavra de Deus também nos confronta. Então, confronte com a palavra os adolescentes, para que eles reflitam que o caminho que estão seguindo pode levá-los a um caminho indesejado. E às vezes também tem a idolatria das bênçãos, não é? Tem a idolatria das bênçãos, que ganha alguma coisa, ganhou um presente, ganhei um console novo, ganhei um aparelho novo, enfim, que a conscientizar os adolescentes que maior do que a bênção e quem merece mais atenção é o abençoador e não a bênção, não é? Somos muito tentados. Olha o que Jesus disse. Mateus 10, 37, 38. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Não se pode idolatrar também aos parentes. E isso no sentido mais global que for. E para nós também, não podemos idolatrar nossos filhos, nossos pais. Deus tem que estar em primeiro lugar. Por quê? Porque a idolatria é um adultério espiritual. Lá em Oséias, capítulo 2, versículo 5, vai falar sobre isso. Diz assim, ó, porque sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz, irei atrás de meus amantes que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. O contexto de Oséias é muito claro nesse sentido de falar do adultério espiritual, que é a idolatria. Tem uma canção dos Arautos do Rei, bem antiga. Se você puder colocar para os seus adolescentes ouvirem, fica como sugestão. Mas eu vou apenas citar. Se ele não for o primeiro, no trono do viver só existe lugar para um. Lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada. Não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Motive. Encrave no coração dos seus adolescentes este desejo de que Jesus tem que ser o primeiro. Ou senão, ele não é mais nada. Ele não divide a sua glória com ninguém. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por ter estado conosco. Embora o tempo voa, não é? Mas a gente deixa para a próxima. Um gostinho do quero mais. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Muito obrigado. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor,
Desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.